Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante, que diz assim: o vaso do oleiro. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então, Jeremias obedeceu. Versículo de número 3, que diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje é verdadeiramente um exemplo, uma lição para que a gente não venha cometer nos dias de hoje. Entende? Ele está falando não só para uma pessoa, mas sim para o povo israelense, povo de Israel. Então, ele vai lá, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e vê o passo a passo e vê o processo, o que o barro passa para poder se tornar um vaso de honra, de valor. Então ele obedeceu, foi lá, e nesse processo o vaso se desmantelou na mão dele, se desfez, rachou, se entortou, fez de tudo. Mas o que ele queria dizer verdadeiramente é que você está recebendo essa mensagem, Jeremias, mas você vai passar para o meu povo, a cidade de Israel. Então, ele pegou, preste atenção nesse exemplo. Então, aconteceu, irmãos, que o vaso se desfez nas mãos do oleiro e ele falou para Jeremias: acaso eu não posso fazer isso, a mesma coisa, com o povo de Israel?
com o meu povo por causa de quê? Idolatria. Por causa de desobediência. Eu posso acorchar, eu posso apertar esse povo. E eles vão começar do zero. Ser refeito do início. O Senhor, lembre-se, a passagem não diz que ele jogou aquele vaso que se desmanchou fora e pegou outro barro para fazer. Ele fez com aquele mesmo que se desmanchou. Entende, irmãos? Deus está falando para mim e para você. Eu não desperdiço uma vida sequer. Se não está conforme a minha vontade, do jeito que eu me agrade, vai ser refeito, vai ser moldado, vai ser lixado. Depois vai para o processo do fogo, para endurecimento, para amadurecimento. Depois para ser pintado, depois para receber uma arte. E assim, depois de todo o processo, ser vendido e ser colocado em um local de destaque. Entende, irmãos? Mas para tudo existe um processo. Então, Deus não desperdiça ninguém. Mesmo que você rache, mesmo que você não tenha forças para permanecer de pé e caia, Deus vai continuar trabalhando na tua vida, para que você venha alcançar um nível que Ele já enxergou sobre você, que você mesmo alcançaria. Então, agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Não há nada nem ninguém. Então vamos entender que o Senhor escolheu você e Ele não errou nessa escolha. Você pode se achar um zero à esquerda, um Zé Ninguém, mas Ele ama usar os improváveis. Ele ama, sabe, ter um relacionamento, uma história com esse alguém que se disse improvável, que era ladrão e não rouba mais, que era assaltante, sabe, irmãos, que era traficante, que era prostituto. Ai, irmãos, tem vários exemplos. Que era macumbeiro, que era, sabe, budista. Ele vai te amar da mesma forma que qualquer outro, mas Ele escolheu você para contrariar todas as estatísticas. Então, a honra, a glória é dele. Nós somos dele e estamos sendo capacitados para viver na presença dele. Entende, irmãos? O processo não é todos que suportam. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E diversas pessoas, elas abrem mão da promessa por causa do processo. O que eu digo para mim e para você no dia de hoje, suporte o processo. Persevere. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas antes disso, vai desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
você vai desfrutar da bondade de Deus em sua vida. E o que você está passando é testemunho para que pessoas venham ser curadas, salvas e libertas para a honra e glória do Senhor. Nada do que você está passando é em vão. Irmãos, se você conseguisse entender isso, você não ficaria tão ansioso, você não ficaria tão preocupado e buscaria cada vez mais se alegrar, mesmo diante as desavenças do processo. Porque a própria Bíblia diz que a gente tem que se alegrar, sabe, irmãos, na dificuldade. Porque é sinal de que Deus está presente em nossas vidas e nós nele. Entende, irmãos? Alguém que não está sendo provado em nada, sinto muito dizer, mas tem algo errado. Irmãos, isso é sinal que você está na presença. Isso é sinal que alguém, as trevas, o inimigo, quer te arrancar da presença de Deus. Mas como? Que o Senhor já está te fortalecendo, já te firmou sobre a rocha. E através das batalhas, das guerras que você já superou, já venceu, entende, irmãos? Não é que as coisas se tornaram fáceis, mas que se tornaram possíveis. Se tornaram, sabe, irmãos, um nível iniciante, porque você amadureceu com os processos. Então esse amadurecimento faz com que a gente não venha construir a nossa casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha. Que sobre a rocha não tem como cair, irmãos. Sabe por quê? Pode vir vento forte, tempestade, pode vir o que for, mas você vai continuar de pé. Quem já viu o final, aceita bem mais o processo. Se você já viu o que ainda vai acontecer, alguns flashes do teu futuro, você fica em paz diante dos processos. E é aí que Deus faz com que a paz que excede todo entendimento habite dentro de nós. Então, você vai estar cada vez mais maduro, sábio e não vai permitir cair em armadilhas. Não vai aceitar nenhum prato de lentilha, algo que te machucava, algo que te deixava dolorido, ferido, entristecido. Hoje você já sabe como vencer essas guerras. Então, por quê? Porque você está em outro nível. Você já subiu alguns degraus e o Senhor quer e tem o prazer de te levar cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Que você possa crescer como a luz da aurora, de pouco a pouco. Não se desespere. O que Ele prometeu, irmãos, se cumpre. Não importa o tempo, mas vai se cumprir. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais as nossas vidas, a nossa comunhão aqui, através do YouTube.
Oremos. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, ser um mensageiro ou uma mensageira sábios na Tua presença. Que a gente também não venha a ser covarde, que a gente possa ser ousado como Jeremias. Recebeu a profecia e foi enviado ao povo de Israel para que ele entregasse a mensagem de Deus. Então, logo ele foi perseguido. Mas o Senhor é quem estava com ele. Pai, é isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!